Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 61, diz assim: Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os irmãos podem se assentar, deixem suas Bíblias abertas, que nós vamos discorrer por alguns outros textos nessa manhã. Amém. Bem, irmãos, nessa passagem Jesus estava a caminho de Jerusalém e 3 homens que diziam que queriam seguir a ele fazem essas perguntas, essas colocações para ele, na verdade. E um deles diz que primeiro ele quer se despedir dos seus, da sua casa. Outro diz que quer primeiro cuidar do seu pai. Nos versículos anteriores ele fala que quer que o seu pai morra primeiro, né? Quer que enterre o seu pai. E o que nós podemos pensar sobre isso, né? A gente não pode deixar de priorizar o reino de Deus, irmãos. A gente não pode deixar que as coisas do mundo, as nossas obrigações, aquilo que a gente quer fazer, fique acima da vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, quando Jesus nos chama e nos convida a seguir Ele, nós temos que seguir. Temos que seguir de bom grado. E não quando a gente quer, ou não quando a gente acha que é a hora certa, mas quando é a hora que Ele nos chama. E assim, nesses processos, a gente pode ter ansiedade nesse meio, a gente pode querer fazer outras coisas, mas nós não podemos, nós temos que seguir aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Em outro texto, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas também, ele fala sobre os lírios do campo. No versículo 27 do capítulo 11, ele fala: Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais é vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E nesse processo em que nós vamos para um novo espaço, nosso coração pode ficar ansioso, nós podemos querer olhar para trás, nós podemos querer pensar que não é a hora, que não é o momento. Mas nós fomos chamados a ir pelo mundo, a levar o Evangelho e a não olhar para trás. Nós temos que nos preparar, porque de fato, nesse processo nós vamos ter muitos problemas. Eles são realmente inevitáveis, mas nós não devemos colocar o nosso coração neles. Nós não podemos ficar ansiando pelas coisas terrenas, como que vamos pagar, como que vai ser as contas, como que vai ser a obra, será que as pessoas vão, será que elas não vão? Nós temos que focar em fazer a nossa parte. E no decorrer do texto, no capítulo 10, ele diz assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de vir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E, de fato, Jesus chamou os seus. Antes, no capítulo 9, no final, nós vemos que 3 pessoas, elas se propõem a estar com Jesus, mas, de fato, o coração delas não queria estar ali, o coração delas estava nas coisas terrenas, o coração delas estava na riqueza, naquilo que elas poderiam ter perto de Jesus. Só que Jesus não nos chama para perto dele para sermos vistos pelo mundo com olhos bons. Aqui, como fala no final, no versículo 3 que a gente leu, nós vamos para o meio de lobos. Nós não vamos para os lobos, nós vamos para o meio deles. E, de fato, nós vamos sofrer tribulações, nós vamos sofrer problemas, nós vamos sofrer conflitos. Mas nós não devemos estar com o nosso coração como aqueles outros 3 estavam. Nós devemos ir
e seguir o chamado de Jesus para evangelizar, para levar o evangelho. Não porque nós queremos fama, não porque nós queremos riquezas, não porque nós vamos ficar pensando nas circunstâncias ao redor da nossa vida, porque de fato nós temos outras questões na nossa vida. Nós temos trabalho, nós temos estudos. Eu faço faculdade, tem gente que faz curso, nós temos escola, temos amigos, temos família, mas a nossa prioridade, acima disso tudo, é Cristo, é levar o evangelho dele. Acima disso tudo, e isso não é irrelevante, claro que não, Deus nos chama também para ter família e tudo mais, nós vivemos em um mundo, nós temos que seguir, mas acima disso, nós temos que levar a palavra, nós temos que levar o evangelho, porque de fato o mundo jaz no maligno, mas é o dever da igreja estar nesse lugar e levar a luz de Cristo. E quando Jesus chama, Ele chama aqueles que Ele quer, e Ele está nos capacitando para isso. Ele quer que a gente vá para preparar o caminho, assim como os discípulos foram enviados por aqueles lugares que Jesus iria passar. Nós também temos que estar nesse lugar, entender que nós temos uma missão parecida com a deles, porque Jesus deseja alcançar o máximo de pessoas possível. Mas, se nós não formos, como que as pessoas vão conhecer o Evangelho? Como que elas vão saber? Como que elas vão entender dessa graça maravilhosa que um dia falaram para nós também? Mas, assim, a gente não pode ir com o coração no lugar errado, com o coração achando que nós vamos conseguir pelo nosso próprio entendimento, não, muito pelo contrário. No versículo 2 do capítulo 10, repetindo, ele fala, e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. De fato, o trabalho é muito grande. E daqui para frente nós vamos ter um trabalho ainda maior. Porque se nós desejamos levar o Evangelho, nós temos que saber que as pessoas vão vir e elas vão vir sedentas. Elas vão vir necessitadas de ouvir a palavra do Senhor, de serem acolhidas. Acolhidas não no sentido que muitos dizem, mas acolhidas no sentido verdadeiro. As pessoas precisam ser ouvidas, precisam que a gente olhe com elas com um olhar de misericórdia. Não para passar pano, não para poder justificar o pecado, não, muito pelo contrário. Mas para que elas conheçam a verdade, reconheçam a sua situação, as suas circunstâncias e venham a se arrepender. Então, nós temos que ficar sempre vigilantes em oração, porque por nós mesmos a gente não consegue. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos nem aqui. Nós estaríamos perdidos pelo mundo, assim como tantos outros no decorrer da caminhada nós vimos que se perderam. Então, a gente tem que sempre buscar a Deus em oração, para que a gente consiga trabalhar nessa seara que é tão grande. E a gente pode ficar pensando, nossa, nós somos poucos, o que a gente vai poder fazer? Mas quem faz a obra, de fato, não somos nós, é o Senhor. A obra é dele. Nós estamos aqui apenas para ser um instrumento nas mãos dele. E ele fala, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E qual que é a importância da oração? O próprio Evangelho de Lucas, novamente, no capítulo 11, no versículo 11, diz, e qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, assim, o Senhor, Ele prepara tudo que nós precisarmos para poder ir. Ele derrama o seu poder, derrama o Espírito Santo sobre nós. Quem nos capacita não somos nós mesmos, não é o nosso entendimento que faz com que a gente tenha força para ir além. É o próprio Senhor que derrama sobre nós o seu Espírito. E se a gente ficar vigilante, sempre em oração, buscando o Senhor, fazendo a nossa parte, se esforçando para estar mais perto dEle, Ele vai, com certeza, nos capacitar com os dons, nos capacitar com tudo que for necessário para que a gente possa fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Porque a obra do Senhor não é em vão que a gente trabalha nela, não é em vão que nós estamos aqui. Muitas das vezes a gente pode ficar com o coração ansioso, que nem a gente leu
sobre os lírios e tudo mais, a gente pode muitas das vezes ficar pensando que estamos aqui e é em vão e a gente se esforça à toa, mas não é verdade isso. Não é em vão o nosso esforço, porque o Senhor está vendo aquilo que nós estamos fazendo, Ele está vendo que nós estamos nos preparando, e Ele sonda os nossos corações. Então, se a gente desejar de fato a vontade do Senhor, se a gente desejar de fato a presença dEle, e não as riquezas e não a fama, Ele vai derramar o seu Espírito sobre nós. Como a própria palavra diz, se nós mesmos ajudamos uns aos outros, fazemos o bem ao outro, quem dirá o Senhor? E é do desejo do Senhor que a gente vá, que a gente continue. E a gente não pode se acovardar, a gente não pode olhar para trás, olhar para as coisas do mundo, olhar para aquilo que o nosso coração pecaminoso muitas das vezes quer olhar. A gente precisa continuar e seguir. E no versículo 16 do capítulo 10, diz assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se me sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eu creio, irmãos, que conforme a gente for cumprindo a vontade do Senhor, conforme a gente se preparar, conforme a gente evangelizar, conforme a gente for fazendo parte da obra de Deus, e nós faremos isso, nós veremos os frutos daquilo que nós estamos plantando agora. Nós veremos as pessoas vindo para cá, no caso para lá, nós veremos elas se convertendo, nós veremos sim cura, nós veremos milagres, nós veremos Satanás batendo em retirada em nome de Jesus. Nós veremos o agir de Deus, porque nós estamos nos preparando desde que esse ministério começou. Na verdade, desde antes. Tantas coisas nós vimos em outras igrejas, tantos momentos nós passamos longe da presença do Senhor, porque nós não poderíamos ter um lugar para ir, para congregar. Nós estávamos ali sempre procurando, sempre buscando, mas é diferente quando você congrega de fato, e quando você congrega em uma igreja saudável. Então, assim, de fato, nós vamos ver essas mudanças acontecendo, conforme nós estivermos mais perto das pessoas. E, de fato, aqui, esse momento e todos os momentos anteriores, eles têm nos preparado. O Senhor já fez muito nas nossas vidas, de forma individual, com certeza. Eu já vi, sei que os irmãos também já viram milagres acontecendo, mas atualmente como igreja nós não vimos, mas de fato Deus está nos preparando para que quando nós formos ver, a gente não venha assim soberbecer por causa disso, porque de fato quando a gente participa da obra do Senhor e a gente vê todo aquele mover acontecendo, quando nós formos ver, por exemplo, que o Vitor falou, o primeiro culto certamente estará lotado. Pessoas podem vir, podem passar por aqui, mas nós não podemos fazer com que isso suba na nossa cabeça, porque não são a quantidade exata de pessoas que faz com que a gente se alegre exatamente, mas é o fato delas estarem de fato convertidas ao Senhor. E ainda isso não deve ser a nossa maior alegria deve ser o fato de que o Senhor está conosco, o fato de que o Senhor nos resgatou, o fato de que Ele tem misericórdia de nós, o fato de que a soberania está em Cristo. Nós podemos ir para lá e até mesmo continuar com o mesmo número de pessoas, mas se for da vontade do Senhor, que assim seja. Se for da vontade dEle que venham 10, 15, 20, 30, 50, ou seja lá quantas, que assim seja. A nossa alegria não é pelo número em si, diferente de muitos outros que ficam achando que uma igreja só é de fato uma igreja quando tem X número de crentes, X número de pessoas, tantos grupos, tantos ministérios. Não. A nossa alegria é saber que nós só participamos da obra do Senhor porque Ele quer,
Porque Ele chamou aqueles 70 e Ele nos chama também. E se foi Ele que chamou, é para fazer o que Ele quer e não aquilo que a gente deseja, aquilo que está no nosso coração. E que aquilo que está também no nosso coração esteja alinhado com a vontade dEle. Porque de fato nós temos sim que nos alegrar, porque pessoas se converterão sim, porque a gente verá milagres sim, porque espíritos malignos serão retirados sim, mas a gente só pode se alegrar com isso sabendo que isso só acontece de acordo com a vontade do Senhor. Isso só acontece por causa do poder que há no nome de Jesus, porque quem deu autoridade a esses discípulos para fazer essas maravilhas foi o próprio Cristo, não foi eles, porque nós somos meros humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Deus que habita em nós é maior do que tudo isso, é maior do que todas as potestades, é maior do que tudo que não há de bom nesse mundo, e inclusive o que há de bom é proveniente dele. Então a gente tem que se alegrar, irmãos, porque nesse tempo nós sabemos que o Senhor nos resgatou, e essa alegria é a alegria de saber que a salvação vem do Senhor. Deve ser aquilo que a gente mais deseja no nosso coração e aquilo que a gente deseja passar para o nosso próximo. Porque nós sabemos que é Ele que nos sustenta. Então nós não devemos ficar preocupados com o número em si, conforme as coisas forem acontecendo, o que virá, os problemas, os defeitos, as coisas que vão ser resolvidas. Não. O nosso foco deve ser Cristo sempre. O nosso foco deve ser que Ele vai nos sustentar em todas as coisas. O nosso foco deve ser sempre o fato de que o Senhor desceu do céu. O próprio Deus se fez homem por nós. O que mais poderia nos alegrar que não fosse isso? É isso que tem que respaldar a nossa fé. É isso que tem que respaldar o nosso pensamento sempre. Porque se nós formos pensar no resto, nas circunstâncias, nós vamos falhar. Se a gente ficar com o nosso coração pensando só nos frutos em si, naquilo que a gente vai fazer, se isso não vier, o que a gente vai fazer então? Como que vai ficar o nosso coração? Vai ficar desesperado porque as pessoas não ficaram aqui? Porque elas vieram, visitaram e foram embora? Não, nós devemos focar sempre em fazer a nossa parte. E aquilo que for da vontade do Senhor vai acontecer, porque Ele é soberano, porque Ele que agrega os seus, conforme a gente vê em Atos, Ele juntando os irmãos, Ele formando a igreja. É Ele que é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo e o corpo obedece à cabeça. Assim como nós vemos com os nossos membros, nós fazemos aquilo que o nosso cérebro comanda. O Senhor, Ele opera da mesma forma, de uma forma milagrosa e maravilhosa. Ele junta os seus. Então nós devemos ficar com o coração tranquilo, porque aquilo que o Senhor quiser vai acontecer. A vontade dEle é soberana, é boa, perfeita e agradável para nós. E da mesma forma que Ele capacitou esses discípulos para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, Ele vai nos capacitar também, se a gente ficar constantemente em oração por esses propósitos. Porque de fato o Senhor, Ele tem colocado no nosso coração o desejo de ir. E que esse desejo de ir venha sempre ser crescente, que a gente não venha parar quando a gente for para um novo espaço, que a gente venha sempre querer fazer com que a vontade do Senhor seja soberana na nossa vida, em todas as áreas que a gente for passar. E continuando no texto do capítulo 10, ele diz assim no versículo 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi-me entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouviram o que ouvis, e não o ouviram. Nós vemos aqui que de fato a soberania da salvação ela vem de Jesus, e Jesus revela ao Pai. Eles são o nosso Deus, Ele de fato é soberano, e Cristo revela a vontade do Pai sobre nós. E Ele se alegrou naquele momento, porque Ele viu os seus discípulos vindo, e Ele agradeceu ao Pai porque a salvação existia, porque Ele estava ali, e o Pai de fato deseja aquilo que Ele deseja, a vontade dEle é soberana, e revelou a nós que somos tão pequenos. O Senhor de fato chama aqueles que Ele deseja.
não necessariamente aqueles que são maiores de acordo com os homens, mas aqueles que Ele quer. E nós agradecemos a Deus, nós temos que ser gratos a Ele, porque nós não vimos Jesus aqui na terra, mas nós cremos. E de fato a palavra diz que isso é algo maravilhoso, que nós somos bem-aventurados. E os discípulos naquele momento, eles viram Jesus, coisa que os profetas do Antigo Testamento não viram, mas creram. Então todos nós, sejam os profetas e os discípulos nessa passagem, e nós mesmos, né? Nós somos felizes, não por causa das circunstâncias que estão ao nosso redor, mas pela fé em Cristo. Todos eles viveram e professaram sua fé por causa do Salvador. E é nisso que nós temos que focar, irmãos. Porque se não for isso, a nossa vida não vale de nada. A nossa vida ela é relevante a partir do momento em que a gente vive ela de acordo com o que a palavra está dizendo, de acordo com a alegria da salvação. E é isso que nós devemos levar para o mundo. Nós somos bem-aventurados. Nós somos muito mais do que felizes. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Porque nós sabemos que Cristo veio e salvou aqueles que Ele morreu para salvar. Ele derramou o seu sangue sobre nós. E é por isso que nós devemos sempre ficar fortes diante da presença do Senhor. Nós não podemos vacilar, nós não podemos olhar para trás. E que a presença do nosso Deus seja o nosso maior alvo nesse momento e nos momentos que Ele vier a dar para nós. E é isso que eu queria falar com a igreja, que no nome de Jesus a gente venha estar sempre vigilantes.